Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bom Fim. Hoje, nessa manhã do dia 30 de outubro, um dia que é uma data muito importante para todos nós, um dia que a gente vai votar, né? Eu estou aqui para fazer o nosso devocional. Nessa manhã nós vamos dar continuidade à leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo. E Paulo está trazendo aqui muitas instruções que são poderosas, maravilhosas, necessárias para mim e para você também que está acompanhando, que quer saber o que é que a palavra de Deus diz, para que nós possamos permanecer firme na nossa caminhada, para que você também possa ajudar, ensinar outras pessoas a respeito da vontade de Deus. Então, a carta de Paulo a Timóteo, ela é necessária para que nós venhamos a aprender sobre o que nós devemos pensar, como nós devemos nos posicionar. É uma carta que vai edificar as lideranças das igrejas. A primeira carta trazia essa pegada, né? Essa instrução sobre como edificar a igreja. E a segunda carta, ela traz essa instrução também de como se posicionar, de como será, né? Como serão os aspectos da responsabilidade de quem está à frente de um serviço, de uma obra. E eu quero começar orando justamente com você. Vamos orar? A oração é a forma de nós entrarmos em contato com o Senhor, né? E agora nós vamos fazer isso reverenciando a presença do Senhor. Amém? Pai, muito obrigada. No nome de Jesus, Senhor, eu te adoro. Tu és o meu Pai maravilhoso. Tu és o meu Deus grandioso. Tu és a minha fonte de vida, minha fonte de energia, a minha fonte inesgotável de tudo aquilo que eu preciso. Eu quero te agradecer porque a tua bondade e a tua fidelidade sempre nos seguirão, todos os dias da nossa vida. E por isso eu celebro a vida, eu celebro esse dia, eu celebro o fato de estar na tua presença, de poder viver a tua presença, de viver carregando a presença poderosa do Espírito Santo. E quero te pedir, Pai, no dia de hoje, nesta manhã, abre o nosso entendimento, Pai. Ajude-nos, dá-nos sabedoria para que nós venhamos a compreender a tua vontade, para que venhamos entender a tua palavra e praticar. Aleluia. Tá travando aqui? Se puder silenciar. O quê? Tá. Gente, vocês estão bem? Quem chegou, oi, sejam muito bem-vindos. Vou fixar aqui, ó, a referência de hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E aí, vocês estão bem? Alice, seja muito bem-vinda. O Geu, o pastor Adriano, né? Outras pessoas estão chegando. E eu quero dar as boas-vindas a você, né? Vamos ler a Bíblia. Nós temos esse compromisso, na verdade, né? É uma decisão que nós tomamos de ler o Novo Testamento durante todo este ano. Então, pegamos um plano da Bíblia YouVersion, e fomos seguindo aquele plano, lendo um pouquinho, um capítulo, às vezes até menos de um capítulo por dia, para que durante todo este ano nós pudéssemos ler o Novo Testamento, compreender Jesus, né? Conhecer Jesus, o que ele veio fazer e aquilo que ele veio trazer para nós, e nós recebermos dele tudo que nós precisamos. Então, esse é o nosso objetivo. Conhecer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra. A gente segue desde o início do devocional, as pessoas que têm acompanhado, nós fazíamos um acróstico e ainda fazemos. Ninguém, todo mundo é livre para seguir e fazer da forma como bem, né, lhe couber. Só que
o objetivo de nós lermos a Bíblia sempre é de podermos praticar. Ninguém vai para a leitura da Bíblia querendo dizer assim, não, só vou ler a Bíblia e depois só quero ouvir um pouquinho. Essa não é a disposição correta de nós procurarmos a palavra de Deus. Quando nós procuramos a palavra de Deus, devemos ter em mente, devemos ter no nosso coração a disposição de ouvir aquela instrução e praticar aquela instrução, de seguir aquela instrução, obedecer, não é verdade? Então, quando nós lemos a Bíblia, é bom você ter uma estrutura de como eu devo praticar. Por isso que nós oramos, pedindo ao Senhor que nos abra o entendimento para nos dar formas de como nós podemos viver aquela palavra, praticar aquela palavra, inseri-la no meu dia a dia. Como que eu faço parte? É como uma palavra que vai fazer parte do meu vocabulário. Sabe, quando a gente aprende uma palavra nova e a gente quer inserir no nosso vocabulário, a gente se organiza, a gente organiza o nosso pensamento para poder usar aquela palavra nova, né? E então, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, ela não é um livro de informações, não é sobre eu saber a Bíblia, é sobre eu vivê-la, porque a Bíblia, ela traz instruções para a vida prática. Então, sair da palavra de Deus, sair da leitura, sair do devocional, sem uma forma de praticá-la é complicado. A gente precisa mesmo considerar a palavra de Deus e nos esforçar para a gente viver essa palavra. Sabe, quando a Bíblia diz, por exemplo, no livro de Timóteo, que nós lemos ontem, ele disse assim, olha, esforça-te, e nós não fazemos, a gente está somente ouvinte, né? Mas a nossa disposição tem que estar em... Está travando. Está travando demais. Não sei se eu reinicio. Você acha que é melhor reiniciar? Vamos começar a leitura? É que tá travando demais. Então vamos lá. Você já está em 2 Timóteo capítulo 3? Ele vem dando instruções para Timóteo, né? Só contextualizando, Paulo está escrevendo para um jovem, que, né, filho na fé, que ele pregou o evangelho e Timóteo se converteu. E ele desejava que Timóteo viesse visitá-lo. Só que ele estava preso numa masmorra, né, sob condenação de morte. E a qualquer momento ele poderia morrer sem receber o jovem Timóteo. Então ele decidiu escrever as suas últimas e importantíssimas recomendações. E as recomendações são essas, né? Desde o capítulo 1, que nós somos ricamente abençoados com as instruções, porque são instruções que não serviram só para Timóteo, serve para mim, serve para você, serve para todos aqueles que vão começar a caminhada cristã, que vão liderar um trabalho, que vão servir na caminhada cristã, que vão seguir Jesus. E ele falou assim, olha, quando chegou no capítulo 3, ele diz, é importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Porque as pessoas só amarão as mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus.
Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixem enganar por gente assim. Elas são da espécie que penetram sorrateiramente nas casas dos outros e fazem amizades com mulheres ignorantes e carregadas de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca entendem a verdade. E os mestres delas combatem a verdade, tal como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm uma mente suja, depravada e se rebelaram contra a fé. Mas eles não escaparão impunemente para sempre. Um dia a falsidade deles será notória a todos, como foi o pecado de Janes e Jambres. Mas você tem me observado e sabe que eu não sou dessa espécie de pessoa. Sabe o que eu creio, a maneira como eu vivo e o que eu quero. Conhece minha fé em Cristo e sabe como tenho sofrido. Conhece o meu amor por você e a minha perseverança. Você sabe quantas aflições eu tenho tido como resultado da minha pregação do Evangelho. Sabe a respeito de tudo quanto me fizeram enquanto eu visitava a Antioquia, Icônio e Listra. Porém, o Senhor me livrou de todas essas coisas. Assim, são todos os cristãos. De fato, os homens malignos e os falsos mestres tornar-se-ão cada vez piores, enganando muitos e continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Você sabe como as Sagradas Escrituras lhes foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno, e são elas que o fazem sábios para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, esse capítulo são 17 versículos, né? E são 17 praticamente instruções maravilhosas, né? Primeiro que ele começa deixando claro que nos últimos dias, nos últimos tempos, não ia ser fácil ser cristão. E eu gosto das coisas de Deus porque Deus não deixa nada escondido. Ele já esclarece desde o princípio, né? Deus é um Deus que mostra o fim desde o princípio. Então ninguém chega lá enganado. Todo mundo sabe, porque quem consegue ler, quem sabe ler, quem tem ouvidos, consegue ouvir uma pregação e um ensinamento que diz que o que Deus já preparou, né? Ele mostra o final de todas as coisas desde o início, desde o começo. Então, nós só vamos errar se nós quisermos permanecer na ignorância. Mas Paulo escreve aqui, instruindo o jovem Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, tu precisa saber disso também. Ele deu as instruções de como ele devia guardar a verdade, ele deu as instruções de como ele deveria ser forte no Senhor, ele deu as instruções de que ele deveria se livrar das armadilhas da vida, mas ele também disse: você precisa saber dessas coisas. No final dos tempos, não vai ser fácil ser cristão, porque a iniquidade, o pecado vai aumentar tanto e as pessoas vão estar nesse nível aqui que ele contou, amantes de si mesmo e do dinheiro. Elas não querem saber de mais nada, não querem saber de Deus, elas vão zombar de Deus, elas vão ridicularizar dos que têm fé, elas vão ser todo tipo, tudo isso que você consegue ler aqui, você consegue perceber que elas vão zombar, elas vão perseguir aqueles que acreditam na verdade, aqueles que têm um princípio
Esse versículo aqui, lá embaixo, acho que é o 15, ele diz assim, ó: todos os que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Então, a gente já sabe, né, que viver de acordo com a palavra de Deus, defender os princípios da verdade, que é eterna, porque essa verdade é de Deus, é uma verdade eterna, a gente só acredita. E segue, eu acredito piamente e sigo, né, para que eu possa praticar cada vez mais, ficar melhor cada vez mais nisso aqui. O meu objetivo e o seu deve ser esse, né, de ficarmos bons em praticar a palavra, de ficarmos excelentes naquilo que Deus nos espera de nós, e que nós venhamos a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor promete. Ele diz que há recompensas para quem decide sofrer, né? Sofrer por amor a essa palavra. Sofrer para permanecer puro. Sofrer para permanecer fiel a essas instruções. Não tem nada. Jesus Cristo sofreu. Ele não rebateu, as pessoas injuriavam ele, as pessoas criticavam ele, as pessoas zombavam dele, mas sabe, ele nunca criticou ninguém. Ele não precisou. Ele sofreu calado, ele sofreu ali, ó, esperando que Deus, aquele que sabe fazer justiça retamente, fizesse a justiça dele. A mesma coisa, eu e você hoje, nós não precisamos sair por aí brigando com ninguém. Nós não precisamos criticar ninguém, nós não precisamos, queridos, a gente só precisa falar a verdade. A gente só precisa anunciar a palavra de Deus. Ontem teve um trecho muito importante que eu li, inclusive isso foi muito forte para mim, que quando ele diz, Timóteo, guarde a verdade, não é guardar dentro do coração, ou dentro de um cofre ou de uma gaveta, é liberando a verdade. Eu não posso deixar de falar a verdade, porque para isso eu estou aqui. Para isso eu vim a esse mundo, para proclamar as verdades. O mundo não suporta as verdades de Deus, mas eu vim para proclamar, porque depois eles serão julgados pela própria verdade que foi dita. Você não ouviu? Você não ouviu a pregação? Não estava dizendo? Então, o juízo vai ser justamente pela verdade, pela palavra que está escrita, né? Então, a frase que ficou muito forte ontem foi: ninguém precisa defender um leão, né? Ninguém precisa defender o leão. Liberte o leão da jaula e ele se defende. Então, a palavra de Deus, ela está aqui, né, no livro, mas quando eu falo, eu libero a palavra, eu proclamo essa palavra, eu propago essa palavra, e quando eu falo, essa palavra vai fazer aquilo que é próprio dela fazer. A única coisa que ele disse, guarde a palavra, é proclamando-a. Não deixe de falar, não deixe de pregar, não deixe de anunciar. Deus nos enviou para esta terra com o objetivo de falar a verdade. Jesus veio a essa terra falando a verdade, proclamou a verdade e as pessoas se incomodaram com a verdade. Então, a verdade é Jesus e eu não posso deixar de proclamar essa verdade, proclamar aos quatro cantos, proclamar em todos os veículos. A palavra de Deus é tão verdade que ninguém pode impedi-la de ser proclamada. Quanto mais você tenta abafar a palavra de Deus, mais ela vai ganhar força, mais ela vai se tornar poderosa. Então, nós estamos aqui proclamando a verdade de Deus, nós vamos fazer isso em todos os veículos, de todas as formas, na nossa casa, na nossa rua, na nossa família, né? Nos nossos meios de comunicação. E ela será liberada, essa palavra. Em todo canto que você ouvir, para todo canto que você virar, você vai ouvir a palavra. Mas sabe, as pessoas não vão ficar tranquilas com isso. Elas não vão ficar felizes com isso. Elas vão querer... A Bíblia fala que elas vão sentir coceira no ouvido. Tipo, coisa chata ficar ouvindo isso o tempo todo. Mas sabe, elas atentam, ou então serão julgadas porque não deram ouvidos, né? E Deus já deixou isso escrito. Natália, porque Deus não disse que ia ser assim? Ele deixou escrito, está escrito que o fim vai ser terrível para aqueles que não ouvem a verdade. Então, nosso trabalho é propagar, é proclamar, é anunciar, é falar. Então, fale a palavra, fale a palavra. Aí ele dá essa instrução para Timóteo. Você vai ver no capítulo de amanhã que ele vai dizer: fale a palavra em tempo e fora de tempo, pregue, corrija, exorte, repreenda, ensine.
Por quê? Porque alguns vão se converter, alguns vão aceitar, alguns serão alcançados, alguns serão tocados por essa palavra. Mas se ninguém falar, como eles vão ouvir? Como eles vão se converter? Como eles vão mudar? Então, nós estamos aqui para fazer exatamente isso, porque toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que está errado na nossa vida, e ela nos endireita, ela nos coloca no caminho da verdade, no caminho certo, e nos ajuda a fazer o que é correto. Então, a palavra de Deus é poderosa. Nós estamos liberando essa palavra para ela fazer aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela tem condição de fazer, que é libertar as pessoas, salvar as pessoas, limpá-la de toda injustiça, salvar, levar para diante de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. A palavra de Deus existe para levar a gente salvo até o reino eterno de Deus. Então, quem quiser, quem crê nessa palavra, quem pegar essa palavra, quem agarrar essa verdade, será salvo. Então, você que está ouvindo, você que está acompanhando essa leitura, esse devocional, esses vídeos, pegue a palavra, Jesus é o salvador da humanidade. Jesus, ele veio salvar, ele não veio condenar, ele veio salvar. Para aqueles que creem. Amanhã, em nome de Jesus.